Fala galera, meu nome é Kalen Sicas, bem-vindo ao canal Facudados e hoje a gente vai para a aula 10 do curso de Python e a gente vai ver sobre dicionários e também os default dicts, tá? Que são dicionários também, mas eles têm um pequeno diferencial aí, a gente vai ver. Então bora lá pro Júpiter. Bom pessoal, então só explicando, tá? Os dicionários eles são aí mais uma coleção aí, né? Um objeto aí do Python que a gente consegue guardar vários valores, tá? E ele tem uma diferença aí, né? A gente viu já as tuplas, as listas, os sets, né? E o dicionário ele tem uma diferença porque ele não só guarda valores, mas ele é um elemento aí de chave e valor. Então, para cada valor a gente vai ter uma chave, né? A gente vai ver isso mais na prática, mas praticamente assim, nas listas a gente, né, nas tuplas também, a gente guarda só os valores lá dentro. Aqui a gente sempre vai ter uma chave e os valores. E quando a gente quiser puxar o valor, a gente vai chamar ele pela chave. Tá? Vamos dar um exemplo bem prático aqui, bem simples. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar aqui um elemento chamado aqui usuário. Tá? E nesse usuário eu quero ter, aí um detalhe, né, também, os dicionários. A gente viu que os sets eles também são criados aqui com as chaves e os dicionários também. A diferença é que os dicionários eles vão ter essa chave e valor, então não dá para confundir, beleza? Então, eu vou abrir as chaves, tá? Eu vou colocar a chave, né, o campo chave aqui, né, chave e valor. Como a gente vai ver, é tudo chave e valor aqui. Então, a primeira chave vai ser nome, por exemplo, do usuário. Eu vou dar dois pontos. Agora eu vou passar o valor. Então, o valor, eu vou passar aqui, por exemplo, Caio, que é o meu nome. Eu vou criar uma nova chave valor. Então, agora minha chave vai ser idade e o meu valor vai ser 26, tá? Eu vou dar um print nisso para vocês verem como ficou. Eu imprimindo, olha lá, tem aqui, ó, nome é Caio e idade é 26, beleza? Eu sempre passo aqui com os dois pontos, tá? Para falar que isso daqui é uma chave e um valor, tá? Aqui também uma chave e um valor. E aí eu posso separar aqui várias chaves e valores, né, separados por vírgula. E uma outra maneira de criar um dicionário, tá? Eu vou criar ele novamente aqui, o usuário. Eu passar aqui o dict, tá? E eu posso passar aqui, ó, nome igual Caio e idade igual 26. Quando eu dou um print aqui no usuário, vocês veem que ele retornou aqui. Aí uma curiosidade, tá? Primeiro assim, a curiosidade é a chave, tá, dos nossos dicionários, eles vão ser sempre strings. Então eles vão ser sempre aqui entre aspas, tá? Se você quiser criar ele direto, que geralmente eu crio assim já direto, você tem que passar a chave, ó, sempre entre aspas. Você usando a função dict, não precisa, tá, passar entre aspas, porque ele já vai entender que isso daqui vai ser uma string, tá? Ele vai finalizar aqui, ó, quando você imprimir esse resultado, ele vai imprimir entre aspas, tá bom? Os valores não precisam, né? Os valores, que nem aqui, eu tô chamando uma string, porque esse cara, né, é uma string mesmo, é um texto, né, um nome aqui. Mas eu posso passar, por exemplo, aqui um número inteiro, tá? Um número decimal, enfim, eu posso passar o valor que eu quiser. Tá? Inclusive, eu posso passar uma lista, outro dicionário, a gente vai ver isso mais para frente, né? Eu posso passar aí outros, né, qualquer tipo de dados realmente aqui para dentro. Eu posso ter uma lista aqui dentro de um dicionário e vice-versa. Aí só relembrando, tá, nas listas a gente conseguia chamar aí, né, os nossos valores pelos índices, né? Que o índice sempre começa com 0 e a gente ia chamando aí os valores pelos índices. O dicionário tem essa facilidade, eu não preciso saber os índices, né? Eu preciso só saber das chaves desse dicionário. Então, em vez de eu ficar contando lá e procurando qual índice que é, por exemplo, se eu quero o nome, tem duas maneiras, tá? Eu posso dar um get e pegar aqui o nome, olha o que ele vai retornar pra gente. Ele retornou aqui o valor que está dentro do nome, tá? Ou eu posso fazer dessa outra maneira, que geralmente é mais comum, tá? E é assim que eu vou fazer daqui para frente, que é abrir, ó, um colchetes, tá? E pegar o nome. Então, praticamente é que eu estou falando, ó, eu estou acessando aqui o dicionário usuário, eu estou acessando aqui a chave nome, tá? Me traz o valor que tem nessa chave nome. Ele vai me trazer aqui, ó, o valor que tem na chave nome, que no caso aqui é Caio. Eu posso adicionar novos elementos aqui ao nosso dicionário. Então, por exemplo, eu posso vir, ó, usuário, sobrenome, tá? Igual eu fiz aqui para acessar, mas como não existe isso, eu vou dar um igual e vou criar, tá? Então, estou criando aqui, ó, sobrenome igual a Sicas. Então, quando eu imprimir agora usuário, ele retornou aqui, ó, o dicionário, só que agora ele adicionou aqui, ó, mais um campo aqui, chave e valor, né, que é o que eu acabei de adicionar, sobrenome e Sicas. Beleza?
E eu posso também adicionar um novo, né, dicionário para ele. Então, eu posso usar a função update. E aqui dentro da função update, né, eu vou passar um novo dicionário. Tá? Então, por exemplo, vou criar um novo dicionário. Opa. Eu já posso ter criado ele antes e só passar a variável, né, do dicionário aqui dentro. Aqui eu vou criar aqui do zero. Então, eu vou criar aqui, ó, profissão, dar 2 pontos, e vou criar aqui, ó, na lista de dados. Então, quando eu dou um print aqui no usuário, ó, ele retornou aqui de novo o mesmo dicionário, né, já estava com o sobrenome, e agora ele adicionou aqui, ó, profissão, analista de dados. Um detalhe também importante é que assim, ó, se eu, tanto aqui no update, por exemplo, se eu quiser dar um novo update, em vez de analista de dados, data analyst, por exemplo, tá, que é em inglês aí, só que eu estou usando a mesma chave. Ó, então essa chave ela já existe, eu estou dando um update utilizando essa mesma chave. O que acontece? Ele vai substituir o valor que a gente tinha. Então, em vez de analista de dados, agora ele mostrou Data Analyst, né, porque ele já existe essa chave, então ele vai pegar e vai substituir o valor que tem nessa chave. Beleza? E, como eu tinha falado anteriormente, ó, se eu criar aqui, ó, um usuário 2, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, cor azul, gênero masculino aqui, por exemplo. E aí eu dou um usuário.update. Aqui eu passo usuário 2. Opa, usuário 2. Dessa maneira, ó, quando eu dou um print no usuário, vocês vão ver que ele adicionou aqui, tá? Então eu posso criar um dicionário e aqui no update eu passar só esse dicionário, ele vai adicionar aí os elementos desse dicionário, por exemplo. Beleza? Então eu não preciso criar um dicionário aqui dentro, eu já posso ter criado e só reutilizar isso daí para adicionar, né, complementar um outro dicionário que eu tenho. Uma coisa agora que a gente pode fazer é deletar esse dicionário, igual a gente já viu aí com listas, sets e tudo mais. Eu posso dar um del no usuário. Tá? Isso vai deletar, tanto que depois eu vou tentar dar um print aqui no usuário para vocês verem o que acontece. E ele retornou aqui o erro, né, que o usuário is not defined. Significa que o usuário não existe, por quê? Porque eu acabei de deletar ele. E outra coisa que eu posso fazer, deixa eu só copiar aqui, para criar de novo esse meu dicionário. Tá? E agora eu vou dar um del aqui no usuário nome. Tá? E aí quando eu der um print no usuário, olha lá, em vez de ele trazer o nome e a idade, ele trouxe só a idade. Então dessa maneira eu excluo aqui a chave que eu passar. Então em vez de excluir todo o dicionário, eu posso excluir a chave que eu quiser. Então eu quero excluir o nome do meu dicionário, eu vou lá e posso fazer dessa maneira, eu excluo a chave nome do meu usuário, do meu dicionário, junto com o valor. Né? Quando eu excluo uma chave, eu excluo automaticamente o valor que está com essa chave também. Do mesmo jeito também, por exemplo, eu posso, deixa eu recriar aqui, tá? Eu posso, em vez de passar assim, eu posso passar com um parênteses aqui dentro, tá? Não tem diferença, tá? Passar sem parênteses ou com parênteses, vocês vão ver, ó, que o resultado ele vai ser o mesmo, tá? Então, fica aí a critério de vocês usar o parênteses ou não usar o parênteses, tanto faz. Eu posso também, deixa eu recriar aqui, ó. Então, eu só rodei essa célula aqui, então nosso dicionário aqui está com nome e idade. Então eu posso dar um usuário.clear, tá? Quando eu dou um print usuário, olha lá, o ponto clear, igual, né, nos outros elementos que a gente já viu, ele elimina todas as chaves, todos os valores, a gente limpa aí nosso dicionário. Então ele fica um dicionário, ele ainda existe, só que ele está vazio, sem nada, sem nenhuma chave, sem nenhum valor, sem nada lá dentro. E uma outra coisa, deixa eu recriar aqui no nosso dicionário. Ó, recriei ele aqui, só para ver aqui. Eu posso, de novo, elemento removido, remover aí elementos do meu dicionário, usando aqui, ó, a chave dele. Tá? Então, quando eu dou um print, elemento removido, ou dou um print aqui no meu dicionário, vamos ver o que retornou. Retornou aqui, ó. Eu dei um pop pelo nome, tá? Então ele vai retornar aqui no meu elemento removido o valor que eu removi. Então ele vai pegar essa chave, qual que é o valor? O valor é Caio, é isso daqui que eu estou removendo do meu dicionário. E quando eu printar aqui o dicionário, vocês vão ver que ele não tem mais o campo aqui, né, chave, valor aqui, né, nome Caio. Ele só tem aqui o campo idade, tá? Então vamos aqui recriar, ó, o meu
o dicionário. Vou rodar isso daqui, tá criado. Deixa eu até pegar aqui o sobrenome, ó. E porque eu vou mostrar uma função aqui, por exemplo, que é o usuário.popItem. Tá? O que esse popItem faz? Vamos ver. Vocês vão ver que eles excluiu aqui o sobrenome. Tá? O popItem ele vai eliminar o último campo, né, de chave e valor que a gente adicionou no dicionário. Né? Então, nesse caso aqui, eu adicionei o sobrenome por último. Então, ele foi lá e eliminou o sobrenome. Então, sempre que eu adicionar uma chave, né, um novo valor aí ao meu dicionário, o popItem vai eliminar esse último valor que foi adicionado. Eu posso também criar um novo dicionário. Por exemplo, eu vou criar aqui chaves. Criar uma tupla mesmo, tá? Nome, sobrenome e idade. Eu vou criar tudo com valor 0, por exemplo, tá? Só para exemplo aqui. E vou criar o usuário 2, vai ser dict from keys, tá? E aqui dentro eu vou passar as chaves e vou passar os valores aqui. Quando eu dou um print aqui no usuário 2, ó, ele retornou, ele já criou um dicionário com essas chaves, tá? Que eu passei, com nome, sobrenome, idade. E um valor aqui padrão, né? Que no caso aqui eu passei tudo com 0, tá? Então eu já criei um dicionário aqui. Depois eu posso, por exemplo, ir mudando esses valores aí conforme eu quiser, mas as chaves elas já estão criadas. E a gente pode acessar também os itens desse dicionário. Então, ó, vou dar um print usuário. Vamos ver o que eu retornei aqui, ó, o meu dicionário, tá? E se eu der um print aqui no usuário.keys, por exemplo, tem que sempre colocar aqui o parênteses, tá, no final. Vocês vão ver que ele retornou as chaves do meu usuário, do meu dicionário aqui, né, chamado usuário. Então aqui, ó, eu retornei, ó, nome e idade, que são as duas chaves que eu tenho. Tá? Eu posso fazer o mesmo aqui, ó, e retornar os values, tá? Então ele vai retornar os valores. Então ele retorna aqui, ó, Caio e 26. E eu também posso fazer o mesmo e retornar os itens. E olha o que acontece, aqui ele retorna os itens. Então ele vai retornar aqui, ó, a primeira chave e valor, tá separado aqui, né, uma tupla, separado por vírgula, então eu retorno nome e Caio, e depois idade 26. Então, ó, você vê que nesse último ele retornou uma lista, ó, tá, com tuplas aqui dentro. Tá? E cada tupla dessa é um elemento chave e valor que eu tinha aqui no meu dicionário. Tá? Então a primeira tupla é aqui, ó, chave e valor nome e Caio. E a segunda tupla é a chave valor idade e 26. Tá? Então dessa maneira eu consigo acessar facilmente aí, né, todos os elementos. Se eu quiser só as chaves, se eu quiser só os valores, se eu quiser tudo aqui, por exemplo, eu consigo acessar facilmente. Eu consigo também consultar, por exemplo, se eu tenho aqui uma chave, nome, por exemplo, em usuário. Eu estou consultando se essa chave existe no meu dicionário. Ele vai retornar aqui verdadeiro, porque nesse caso eu tenho, né, a chave nome dentro do meu dicionário chamado usuário. Tá? Se eu tentar tanto verificar isso, ou por exemplo acessar uma chave, ó, que eu não tenho aqui no meu dicionário, olha lá o que acontece, ele dá o key error. Tá? Key error significa que eu estou tentando acessar uma chave que não existe. Tá? Então, o dicionário você não consegue acessar uma chave que não existe. Tá? Ele vai gerar um erro aí, por exemplo. Então, agora vamos tentar deixar as coisas um pouco mais complexas aí, realmente colocar o dicionário para uso. Tá? Então, vamos supor aí que eu quero adicionar nesse usuário agora os cachorros aí que eu tenho. Então, eu vou criar uma lista, tá, com os meus dois cachorros, Loki e Nico. Quando eu dou um print aqui agora no usuário, é que ele retornou aí, ó, o último elemento, chave e valor. O valor é uma lista. É o que eu falei, no dicionário você pode ter qualquer tipo de dado. Então pode ser uma string, pode ser um número inteiro, ou como pode ser uma lista. Tá? Então agora o negócio começa a ficar um pouco mais complexo aí. Tá? Então a gente tem uma lista dentro de um dicionário. Eu posso fazer também, vamos fazer aqui, ó, usuário e linguagens. Tá? Eu vou criar um novo dicionário. Tá? Dentro desse dicionário vai ter, ó, linguagens de programação. Tá? Aqui vou colocar uma lista. Tá? Então vou colocar aqui Python e JavaScript. E vou criar um outro que são idiomas. Essas são as linguagens, né? Linguagem de programação e linguagens de idioma, por exemplo. E eu vou criar uma lista aqui também com inglês e português. Quando eu dou um print
o meu usuário. Tá aí, ó. Agora começa a ficar mais complexo, né? O primeiro elemento chave valor é bem simples, né? O nome o valor é uma string. O próximo valor é um número inteiro. O próximo, o valor é uma lista. E aqui, nessa chave linguagens, eu tenho um valor aqui que é um novo dicionário. Então, eu tenho um dicionário dentro de um dicionário, tá? E dentro, né, desse dicionário, eu tenho aqui, por exemplo, ó, elementos com uma lista, como listas, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso diversas vezes, claro que vai depender aí da situação que você está resolvendo e tudo mais, do problema que você estiver resolvendo. Você pode criar aí, né, dicionários, dentro de listas, enfim, fazer aí o que você quiser de uma maneira que fique mais organizado para você conseguir acessar essa informação. Por exemplo, ó, vamos pegar um último exemplo, eu vou criar aqui, ó, usuário amigos. Opa. E aí eu vou criar aqui, ó, uma lista com esses amigos, tá? Só que cada amigo vai ser um dicionário. Então, primeiro vai ser nome João e idade 25. Opa, aqui é 2 pontos, idade 2 pontos 25. Tá? O segundo amigo vai ser nome, de novo, 2 pontos, Pedro. E idade dele aqui, né? Vai ser, sei lá, 30. Tá? Eu vou dar um print nesse usuário. Agora você vê que eu adicionei mais um elemento aqui no final, tá? A chave aqui é o amigos, tá? E o valor é uma lista, tá, com esses amigos. E cada amigo é um dicionário, onde eu posso acessar o nome e a idade desse amigo, por exemplo. Então vamos supor aqui, ó, que eu quero acessar os meus amigos. Vamos ver o que retorna. Opa, não é usuário, é só usuário. Então quando eu puxo aqui o campo, né, chave amigos, ele me retornou aqui essa lista, tá, com os meus amigos, por exemplo, ó, retornou aqui, tá? E aí eu posso retornar um amigo específico. Aqui eu tenho 2 amigos, né? Então, quando eu estou acessando uma lista, como a gente viu nas aulas passadas, eu acesso pelo índice, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser o índice 0, esse cara vai ser o índice 1. Então, por exemplo, eu consigo acessar os amigos e acessar aqui o índice 1. Ele retornou aqui, ó, amigos, tá? Índice 1, então ele retornou esse amigo aqui, tá? E de novo aqui eu posso ir lá e acessar o nome desse amigo. Eu acessei Pedro, tá? Então dessa maneira aqui eu consigo acessar várias informações, tá? Claro que vai ficando um pouco complexo, mas que nem eu falei, dependendo da situação, do problema que você estiver resolvendo, você tem aí agora um arsenal de ferramentas aí, né? Listas de dicionários, tuplas, para você conseguir aí brincar um pouco mais, tá, com Python. E agora a gente vai ver os default dicts, tá? Eles são dicionários, só que eles têm aí um pequeno diferencial, tá? Que quando você, né, por exemplo, quando eu chamo aqui usuário, que nem a gente já viu antigamente, né, gênero, e essa chave não existe, ele me gera um erro, tá? Os default dicts, eles não geram erro, eles já criam esse elemento automaticamente, a gente vai ver isso agora, tá? Mas pra gente, os dicionários, eles são um elemento padrão aí do Python, tá? Um elemento puro aí de Python. Os default dicts não são. Para isso a gente vai ter que importar eles de uma biblioteca. É uma coisa que a gente nunca fez no curso, mas é bem simples, tá? Então, assim, a biblioteca que a gente vai usar vai ser a collections. E eu vou importar aqui, ó, os default dict, tá? Então, eu só vou rodar isso, tá? Depois a gente vai ver mais sobre bibliotecas, aí trabalhar com outras bibliotecas também. Nesse caso, vocês não precisam entender muito, no máximo se a gente está usando essa biblioteca, que se chama collections, e a gente está importando aí esse elemento aqui, né, o default dict, que é o que a gente vai aí ver aí, brincar um pouquinho agora. Então, por exemplo, para eu criar um default dict, eu vou criar aqui, né, por exemplo, vou criar com o mesmo nome que a gente estava usando, usuário, tá? Eu vou dar um igual e eu vou criar aqui, ó, default dict, entre parênteses aqui eu tenho que colocar um tipo de dado, tá? Então aqui no caso eu vou colocar string, por exemplo, tá? Na sequência eu vou criar aqui um nome já para esse meu dicionário. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo. O nome Caio e a idade vai ser 26. Tá? Quando eu printar aqui esse usuário, vamos ver que ele retornou aqui um default dict, tá? Ele está falando que, ó, o default dict ele sempre tem uma classe padrão, né? Um tipo de dado padrão, que nesse caso vai ser string. Tá? A gente já vai ver para que serve esse tipo de dado padrão. E ele retorna aqui a mesma coisa, tá? O dicionário que a gente tem aqui com o nome e com a idade. Tá?
Esse tipo padrão serve por quê? Que nem a gente viu aqui, ó, caso eu tente acessar uma chave que não existe no dicionário, ele me retorna um erro. No default dict, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu copiar isso daqui para cá e tentar rodar, olha lá o que ele me retornou. Retornou duas aspas aqui, um elemento vazio. Na verdade, ele retornou aqui uma string. Como eu falei que o elemento padrão dela é uma string, sempre que eu tento acessar uma chave que não existe, o default dict ele não retorna um erro, mas ele cria essa chave vazia, só que baseado no nosso elemento padrão. Então, ele vai criar aqui, no caso, uma string vazia. Tanto que se eu der um print aqui no usuário, vocês vão ver que ele retornou aqui agora ó, o nome, a idade e aqui o gênero. O gênero veio vazio, tá? E você vê que ele criou já como uma string, tá? Porque a gente tinha definido aqui em cima que a string vai ser o elemento padrão dele. Por exemplo, ó, deixa até eu copiar aqui, ó, tá? Só que agora a gente não vai usar uma string, vamos usar uma lista, tá? Eu já vou até fazer aqui na sequência, ó, eu vou tentar acessar aqui o usuário e amigos, que era o que a gente tinha criado lá em cima. Vamos dar um print no usuário de novo, vamos ver o que ele vai retornar pra gente. Então, primeiro aqui, tá? Ele retornou aqui, ó, nome, idade e disse aqui que o elemento padrão é uma lista. Quando eu tentei acessar os amigos, ele criou aqui, ó, os amigos com uma lista vazia. Tá? Então, dessa maneira, ó, eu já criei aqui, ó, quando eu printei o usuário de novo, criei o amigos com uma lista vazia. Por que uma lista? Porque a gente definiu aqui que o elemento padrão aqui desse default dict ia ser uma lista. Tá? Então, assim, default dict ele é praticamente a mesma coisa, tá, que os dicionários. É difícil a gente usar o default dict, é mais assim casos que a gente saiba que a gente pode tentar aí acessar um elemento que não existe e a gente não quer gerar um erro, por exemplo, fazer um tratamento de erro, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente no curso, né, tratamento de erros. Se eu não quero fazer tratamento de erro nem nada do tipo, eu posso criar um default dict, que se assim eu chamei um elemento que ele não existe, né, uma chave que ele não existe, ele simplesmente vai criar essa chave de uma maneira vazia, por exemplo, uma string vazia, uma lista vazia, ou o tipo de dado que eu passo aqui como um elemento padrão, beleza? Então é isso, pessoal, para esse vídeo. Dicionários é um elemento muito importante aí no Python, tá? Dá para fazer muita coisa, é bem importante vocês treinarem, praticarem, então baixem os exercícios que vão estar aqui embaixo, tentem resolver, eu vou trazer a correção desses exercícios. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, se curtiram, deixem um like, se inscreve no canal para dar uma força e valeu, até a próxima aula.